ele aceita a luz da lei. E quando você fala pela terceira vez, ele se prontifica porque ele sabe que ele tem que arquivar. Aleluia. Meu Deus! Você guardou isso aqui? Por isso que eu pedi para você falar 3 vezes, porque o seu cérebro hoje tem que arquivar isso, que a fé, ela vem pelo ouvir. E Palavra de ouvir Deus. a palavra de Deus. Mas o que isso tem a ver com a história de Ana, pastora Leila, que você acabou de ler aí? Tudo. Se eu falei que o nosso cérebro, ele arquiva aquilo que nós falamos 3 vezes, de bom para aumentar a nossa fé, então aquilo também que você fala repetidas vezes, de mal, também serve para destruir a sua fé. Da mesma forma que uma palavra boa, ela aumenta a sua fé, uma palavra ruim, ela pode detonar com a sua fé. E nós vamos ver aqui nessa história de uma mulher, presta atenção, de uma mulher que todos os dias ela ouvia umas mesmas frases. Você não pode, você não tem. Olha só, você não pode, você não tem, você não é. Se 3 vezes o nosso cérebro arquiva, imagine você ouvir uma coisa todo dia. E essa mulher, Ana, ela ouvia isso da sua competidora. Eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Eu sou, você não é. A fé de Ana, ela está lá embaixo de tudo que ela ouvia. E que eu quero chamar a tua atenção para hoje. Você trazer para o seu coração aquilo que não te edifica, para de ouvir. Meu Deus! Para de ouvir aquilo que não te edifica. Talvez você está falando assim, Leila, a minha fé está tão pequenininha, mas tão pequenininha é porque você está ouvindo aquilo que não é para você ouvir. A gente só tem que ouvir palavras, irmãos, que edificam a gente. Palavras que aumentam a nossa fé. Palavras que nos jogam para cima. Deus santo. E a história, irmãos, nos conta sobre esta mulher, Ana. A palavra nos diz, irmãos, que Ana, o Senhor selou a madre dela. Ela não podia gerar. Só que Eucana, ele tinha outra mulher, e essas 2 mulheres de Eucana moravam na mesma casa. Então eu imagino assim que era muito triste. Você já conhece a história, eu vou resumir ela bem rápido. Era muito triste para essa mulher ver a outra desfrutando de bênçãos, e todo dia ela acordava e a vida dela era a mesma. Aquela mulher estava sempre gerando, sempre ali dando fruto, né? E o ventre de Ana ressecado. E ali ela clamava, ela chorava e nada acontecia. É muito difícil. E com isso, irmãos, Ana, a palavra de Deus não fala que ela era uma mulher amargurada. Ela não nasceu amargurada, ela se tornou amargurada por causa de tudo que ela vivia. Meu Deus! Quantas mulheres hoje estão amarguradas aí, não porque elas querem ser, por causa de momentos na vida delas, elas estão vivendo e elas se tornaram amarguradas. E uma pessoa amargurada é difícil você conviver com ela, porque uma pessoa amargurada, você pode estar numa festa, todo mundo feliz, ela está empurrada, ela está triste, ela está Meu Deus! empurrada. Ela não consegue celebrar nada. E a gente vê aqui isso tão sério, que Eucana, ele pegava a família todo ano e ia, né? Porque tinha a festa da colheita. Então ele pegava a família, ele ia levar as ofertas, os dízimos, de tudo aquilo que ele tinha conseguido. Era uma festa maravilhosa. E todas as vezes Ana ia empurrada. Ana ia empurrada. E o marido, né, ele amava a Ana, ele queria mudar aquela história daquela mulher, fazer alguma coisa. Porque não é assim? Quando você vê uma pessoa triste, empurrada, você quer fazer alguma coisa para mudar aquela pessoa, porque a amargura dela te incomoda. Meu Deus! A amargura das pessoas se incomoda. E deixa eu te falar uma coisa: a pessoa amargurada, ela não consegue ver o outro feliz. Ai da glória! A pessoa que é amargurada, ela não se alegra com nada. Se ela vê você feliz, a sua felicidade incomoda ela. A sua felicidade
necessidade incomoda ela. Meu Deus. Irmãs, é muito triste. Então eu imagino que Eucana falou assim: preciso fazer alguma coisa para mudar dessa mulher, gente. Aí o que ele fazia? Ali ele pegava, né, as porções ali e dava um pouquinho para cada um, né? Dava um pouquinho para os filhos, para as filhas, dava para a Penina, e quando chegava para Ana, ele dava uma parte para o pai. Mas nem isso alegrava ela. Nem isso alegrava ela. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas, sentimentos dentro de nós que nada faz mudar. Não é dinheiro que tira a amargura, não é dinheiro que tira a tristeza, é posicionamento. Pai da glória. É posicionamento, sabe por quê? Porque Ana orava, mas não se posicionava. Meu Deus. Não adianta, irmãos, eu orar e não me posicionar. A oração, ela tem que ter ação. Ela tem que ter ação. Deixa eu te falar uma coisa. Ana, você sabe por que Ana ficou muito tempo sem receber as bênçãos do Senhor? Meu Deus. É porque quando ela chegava, a pastora Alessandra, diante de Deus, para orar, para pedir aquilo que ela queria, ela não falava dela, ela falava da outra. Meu Deus. Ao invés dela pedir para ela chegava diante de Deus para falar mal da outra. Senhor. Jesus, Senhor, você não está vendo o que o menino está fazendo comigo, não? Meu Deus. Olha o que ele está fazendo comigo. Ana, em vez de falar dela, falava de menina. Santo. E com isso, quando você coloca uma pessoa, irmão, diante de Deus, até para falar daquela pessoa, você está abençoando ela. Meu Deus. Porque quando ela chegava diante de Deus para falar mal de Penina, Penina era mais abençoada. Senhor. Penina era mais abençoada porque ela colocava Penina na oração. Meu Deus. E isso foi, muito tempo. Às vezes a gente está pedindo a bênção do Senhor, mas a gente está falando: Senhor, eu estou aqui diante de você, do Senhor, porque eu não aguento esse marido. Eu estou aqui porque eu não aguento aquela irmã. A gente está falando do outro, irmãos. E a gente esquece de pedir para a gente, de falar da gente. Mas a palavra de Deus fala assim, que um belo dia, Deus de glória. um belo dia ela acordou. Um belo dia ela se posicionou. Posicionamento é tudo, irmãos. Não é só orar, não, é posicionar. Aleluia. Ela chegou diante de Deus e ali ela se lançou. Olha só, quando ela se lançou diante do Senhor, pastor Alessandra, o que ela chegou? Que a palavra de Deus fala? Que ela chegou diante do Senhor e falou assim: Senhor, Deus. sou uma mulher amargurada. Pai da glória. Ela esqueceu de Penina. Ela começou a ver os defeitos dela. Porque até então ela veio de Penina. Mas quando ela começou a olhar para os defeitos dela e aquilo que ela tinha que melhorar, ela falou: o Senhor fala assim, que o Senhor se voltou para ela. Aleluia. E o Senhor se voltou para ela e falou: eu sou uma mulher amargurada. Meu Deus. E aí ela se lançou diante do Senhor, pastor, e começou a chorar, começou a chorar. Quando o profeta, eu imagino que todas as vezes que Ana ia ali, o profeta ficava olhando ela lá, orar, pedir. Mas dessa vez o profeta viu que ela estava orando diferente. Deus. Às vezes nós só precisamos mudar a oração. Pai da glória. Às vezes a gente só está precisando